que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Deixa eu ver a água, pai. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor. Vocês podem perceber que no domingo, que hoje é lido o Evangelho da Paixão, e no próximo domingo será lido, será proclamado o Evangelho da ressurreição. Então hoje, tradicionalmente, era o domingo da Paixão. Próximo domingo, o domingo da ressurreição. Foi um acréscimo posterior que colocou a procissão de Ramos neste domingo, tornando-se domingo de Ramos e da Paixão. E é por causa disso que nós temos também o tríduo, isto é, na quinta-feira nós celebramos a instituição da Eucaristia com o lava-pés. Na sexta-feira, a Paixão, e no sábado, o sepulcro, porque a comunidade de Jerusalém, como tinha os lugares santos à sua disposição, assim celebravam. Então a Igreja de Roma, a liturgia latina, incorporou esse costume de Jerusalém. Por isso que nós temos um Evangelho da Paixão hoje, e teremos um outro Evangelho da Paixão na sexta-feira santa. No domingo de Ramos é sempre um evangelho do ano A, ano B, o ano C, Mateus, Marcos ou Lucas, e na sexta-feira da Paixão, sempre a Paixão segundo São João. Pois bem, então hoje, meus santos, nos é dada a oportunidade de nós refletirmos a respeito deste mistério, tanto da entrada de Jesus em Jerusalém, como da sua paixão, porque Jesus entra em Jerusalém para se entregar à vontade do Pai. Salve o Cristo obediente, nós cantamos, porque Ele entra, e é por isso que nós, com os ramos nas mãos, somos chamados a participar desta procissão, tendo em nós os mesmos sentimentos de Cristo, isto é, ter este ramo na mão, levar este ramo para casa, e devemos levá-lo, se você tem um oratório em casa, você coloca este ramo no oratório da sua casa. Se você não tem, você pode colocar junto ao crucifixo na parede da sua casa. Eu espero que você, católico, pelo menos um crucifixo você tenha na sua casa. Então você coloca esse ramo ali junto ao crucifixo para lembrar que cada um de nós é chamado a entrar em Jerusalém para entregar a nossa vida fazendo a vontade do Pai. A entrar em Jerusalém para morrer para nós mesmos. Assim como Jesus entrou em Jerusalém, renunciando à sua vontade, para fazer a vontade do Pai. Eis aquela palavra que o autor da carta aos Hebreus coloca nos lábios de Jesus, por ocasião da sua concepção, quando ele foi concebido no seio virginal de Maria. Aquela palavra: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, começa mais do que nunca agora a se realizar. Ele entra em Jerusalém para fazer com prazer a vontade de Deus, e ele é crucificado porque ele quer fazer em tudo a vontade de Deus. Por isso ele morre, ele nos ama morrendo na cruz, e ele nos ama até o fim. Pois bem, então hoje, se não fisicamente, porque os crucifixos e as imagens estão velados, espiritualmente nós somos chamados a contemplar a cruz de Cristo. Podemos contemplar a cruz de Cristo dentro do nosso coração,
E o que é que nós devemos meditar, meus santos, quando nós olhamos Jesus crucificado? E aqui eu peço que cada um visualize mesmo um crucifixo no seu coração, um crucifixo, um crucificado na sua alma. E nós somos chamados a meditar a respeito do grande amor de Deus e da miséria da atitude do homem, da miséria da sua atitude, da miserável resposta minha ao amor de Deus. Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio ao mundo para nos amar, veio ao mundo para nos resgatar, para nos redimir, para nos dar a vida eterna. E o que é que nós fizemos quando o Filho de Deus veio a nós? Nós o matamos. Nós, aquele inocente, nós tratamos como um criminoso. Aquele que é sumamente digno de amor, nós tratamos com desprezo. Nós ouvimos aqui em toda a liturgia da palavra de hoje, como é que o Filho de Deus, como é que o amor, como é que aquele que vem para nos fazer o bem, como é que nós o tratamos. E aqui é importante que nós nos recordemos que as atitudes históricas daqueles que lhe fizeram o mal são uma representação daquilo que acontece espiritualmente quando nós pecamos. Quando nós pecamos com a inveja, a preguiça, a luxúria, isto é, o uso desregrado das nossas faculdades sexuais, isto é, a inveja, a luxúria, a preguiça, a calúnia, o orgulho, a vaidade. Quando nós cometemos esses pecados, e sabemos que se não cometemos todos, infelizmente, alguns, e não poucos, cometemos, nós repetimos estas mesmas atitudes que nós vemos com tanta crueza e realidade. Nós ouvimos aqui na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, que diz assim, que Jesus Cristo fala aqui a respeito do servo sofredor, que é uma figura de Jesus Cristo. Então diz então que este servo sofredor, ele ofereceu as costas para que lhe batessem, e a face para que lhe arrancassem a barba. Ele não desviou o rosto de bofetões e cusparadas. Este servo sofredor, ele é a imagem de Jesus que recebeu. Imagine, meus santos, é porque infelizmente nós estamos tão acostumados que não nos admiramos com o amor de nosso Senhor, com a paciência de Deus. Deus que poderia nos fulminar com um olhar, e que olha para nós com brandura, com mansidão, com amor, e com amor misericordioso. Nós batemos no seu rosto, nós batemos com a cana na sua cabeça, nós cuspimos a sua face, porque aqui, repito, não fique dizendo, foram os soldados do templo, foram os soldados romanos que fizeram isso. Não, meus santos, não apenas eles, mas nós também isso fazemos. Então, bofetões, cusparadas, pancadas em sua cabeça, coroado com espinhos. Foi assim que o Filho de Deus foi tratado. E nós precisamos contemplar esta realidade para que vejamos o grande amor de Deus, para que vejamos que nós não merecemos a misericórdia de Deus, e que não obstante, Ele não-la concedeu a nós. Embora nós não mereçamos o amor misericordioso de Deus, nós merecemos o inferno, nós merecemos castigo, e Ele misericordiosamente nos amou. Não é que Ele amou aqueles
que não fizeram coisas boas. Ele amou aqueles que não só não fizeram coisas boas, mas que fizeram coisas más, que lhe bateram na face, que lhe arrancaram a barba, que lhe bateram nas costas, que lhe coroaram de espinhos, que bateram com a cana na sua cabeça, ao ponto do profeta Isaías, falando a respeito do servo sofredor, mas misticamente a respeito de Cristo. O profeta Isaías fala lá no capítulo 52, no versículo 14, que ele estava tão feio, tão deformado, que nenhum homem parecia. Ele estava tão desfigurado, que parecia qualquer coisa, menos um homem. Hematomas, os olhos inchados, o nariz quebrado, os lábios cortados. Ele estava deformado, que parecia um bicho e não um homem. Percebe aqui, meus irmãos, nós estamos falando do Filho de Deus, e nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ilumine interiormente, para que nós compreendamos, isto é, se isso já seria terrível, se feito a uma pessoa humana, imagine isso feito à pessoa divina do Filho de Deus. E imagine, não apenas isso feito a Deus, imagine, isso já seria uma ofensa tremenda, se feita a um Deus indiferente, mas isso foi feito a um Deus amoroso, a um Deus que veio para nos dar graças, e nós lhe retribuímos com toda maldade, injúria e crueldade. Meus irmãos, precisamos bater no peito, precisamos suplicar misericórdia a nosso Senhor, por toda a maldade que lhe causamos. E repito, quando você peca, você repete estes mesmos atos, porque a tentação diabólica aqui é de pensar isso realizado pelos judeus da época, pelos romanos da época, pelas pessoas da época. Mas eu não sou tão ruim assim. Nós somos responsáveis por todos esses pecados. Nós zombamos do Filho de Deus. Nós não apenas lhe fomos cruéis, mas fomos zombeteiros. O salmo de hoje, retirado do Salmo 21, o trecho retirado do Salmo 21, diz aqui: riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios, fazem, em nordestinês se fala de munganga, eu perdi o gesto que se usa, mas torcem a cara, fazem um gesto de desprezo. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o salve, se é verdade que Ele o ama. Isto é, esse desprezo, esta zombaria com o Filho de Deus. Este salmo, composto pelo rei Davi, foi composto misticamente para Cristo. Davi não sabia que a respeito de Cristo ele falava aqui de um servo sofredor, mas na verdade ele falava do verdadeiro servo sofredor, que é Jesus Cristo. Diz aqui: cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. A miséria física, a indigência em que nosso Senhor se encontrava. E ele foi, depois de flagelado, depois de cuspido, depois de esbofeteado,
ele foi crucificado e ainda foi transpassado com a lança e nu morreu numa cruz. Sim, os nossos crucifixos hoje, eles são velados por pudor, e é necessário que isso se faça, mas o Filho de Deus foi crucificado, morreu nu numa cruz. Vejamos aqui, meus irmãos, a extrema maldade, e nosso Senhor, que isso sofreu por todos nós, sofreu por aqueles que lhe faziam no tempo, e sofreu por todos nós, porque em todos e em cada um ele pensava, porque ele é o Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade. Então imagine, eu não estou falando que Jesus por tudo isso passava pensando na humanidade de uma maneira impessoal. Ele pensava nos pecados do Overlan, que seria padre, e por ele, tudo isso ele passava. Ele pensava em cada um, pronunciando o nome de cada um, tendo em mente, na sua mente humana, né, mas assumida pela divindade, por visão beatífica, ele via todos e cada um de nós, e por todos e cada um de nós, ele pensava quando os nossos pecados nele aquilo faziam. Então é importante que nós façamos essa contemplação, para que nós possamos rezar, para que nós olhemos o crucifixo e pensemos, ele não morreu apenas pensando em Pedro, que o negaria. Ele não morreu pensando apenas em Judas, que o trairia. Ele não morreu apenas por aqueles soldados que o flagelaram. Ele não morreu apenas pelos sacerdotes que fizeram tudo para que ele fosse condenado, por Pilatos que lavou as mãos. Mas ele morria por cada um de nós, conhecendo toda a nossa miséria, e com amor ele nos acolhia, com amor misericordioso ele nos acolhia. Então, meus irmãos, nós então iniciamos esta grande semana, a maior semana, não cronologicamente, mas no sentido de dignidade, a semana mais importante dos cristãos. Nós iniciamos olhando para Jesus crucificado, mas iniciamos olhando para o amor generoso de Jesus crucificado. Naquele Cristo, em Jesus Cristo crucificado, estavam todos os pecados da humanidade. Todos os pecados. O pecado de Pedro, o pecado de Judas, o pecado de Adão, o primeiro pecado de Adão e Eva, o pecado de Caim, que matou o seu irmão Abel, o pecado dos irmãos de José, que o entregaram, que o venderam como escravo, os pecados de luxúria de Davi, os pecados de idolatria do povo de Deus que não obedecia à voz dos verdadeiros profetas, os pecados de toda a humanidade, os pecados dos imperadores que perseguiram os cristãos. Ali, naquele Cristo crucificado, pendiam, estavam cumulados, colocados todos esses pecados, os pecados dos cristãos frouxos, que foram infiéis a nosso Senhor no decorrer da história, dos cristãos preguiçosos, não apenas de Pedro e dos outros discípulos que não quiseram vigiar uma hora com ele, mas os nossos pecados de preguiça, de indiferença. Olha aqui a sua vida, tão pouco generosa a Deus na oração. Com quanta preguiça você tem feito as suas orações, com quanta indiferença você tem tratado Deus na sua vida. Você vem hoje à missa de Ramos
e da paixão, e já pensando, nossa, a missa vai ser cumprida. Preguiçoso, preguiçosa, você não tem nem vergonha de pensar isso. No dia em que nós olhamos para Deus, que por nós morreu, você está preocupado, preocupada com o seu tempo, com o calor que você vai sentir. Veja toda a sua história de maldade, toda a revolta contra Deus, naquele homem crucificado, no Filho de Deus, feito homem, crucificado, pesavam todos esses pecados, toda a revolta de tantos cristãos que no decorrer da história não querem se submeter a Deus, não querem viver todos os mandamentos de Deus, querem escolher que mandamentos viver, porque afinal de contas, Deus é muito exigente, enquanto não veem como exigente foi Deus em nos amar. Ele nos amou e nos amou até o fim, e Ele assumiu toda a maldade do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, que carrega os pecados do mundo. O significado é este, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira, carregando todo o pecado do mundo, e isso se manifesta com toda a clareza e crueza em Jesus Cristo crucificado. Toda a revolta contra Deus, naquilo que Jesus sabia que iria acontecer, como tem acontecido nos tempos atuais, uma revolta contra Deus dos homens, que não mais querem ser homens, que pensam poder ser o que quiserem. Eu posso ser mulher, eu posso não ser uma coisa nem outra, ou eu posso ser uma coisa hoje e uma outra amanhã, eu posso ser o que eu quiser. Sereis como deuses, e quero que todos se submetam à minha vontade, aos meus quereres, que todos aceitem aquilo que eu digo como bom, que seja bom, ou aquilo que eu digo que é mal, e que todos digam que é mal. Esse desejo de ser Deus contra Deus, essa revolta contra os mandamentos de Deus. Deus de tudo isso sabia, Jesus de tudo isso sabia, e por todos esses Ele morria. Por todos aqueles que gritam pelo direito de matar seus filhos em suas barrigas. Que direito mais honesto, hein? Ironia, tá? Que direito mais honesto de poder matar uma criança na barriga, o direito de abortar, o direito de ensinar as crianças a serem gays. Como? Sim, meus santos, eu estou repetindo apenas o que está acontecendo no mundo. Nesta semana passada, por exemplo, o Capitólio foi invadido por ativistas que gritavam pelo direito de crianças gays, porque uma lei tinha sido aprovada dizendo que isso não pode ser ensinado nas escolas. Os ativistas então invadiram gritando, nós queremos ter o direito de ensinar a todos, que todos podem ser o que quiserem. E esta revolta que vai crescendo cada vez mais, e toda esta maldade ali na cruz pendia. Jesus assumia tudo isso, aceitava tudo isso para nos salvar, desde que nós o aceitemos. A salvação é oferecida, cabe a nós acolhê-la ou não. Pois bem, meus santos, nós vemos em Cristo toda esta realidade, isto é, de Deus que vem e que nos ama, Deus que vem e que nos redime. Ali na cruz toda esta redenção acontece, e acontece na cruz. Isto é, nós temos a tendência de olhar para a cruz como se fosse o fracasso, como se fosse a derrota. Não, ali na cruz, onde todo pecado é posto, ali na cruz, onde toda maldade se descarrega sobre nosso Senhor, ali Jesus tudo isso acolhe e tudo isso vence. Ali se dá a vitória. A vitória não se dá na ressurreição.
A ressurreição é apenas a manifestação histórica daquilo que acontece na cruz. A vitória acontece em Jesus crucificado. Não obstante, o bobo do diabo, porque ele é bobo, sábio é Deus, pense que matando o Filho de Deus, ele tinha vencido. Mas Jesus Cristo, morrendo por amor, ele cura toda a desobediência de Adão, ele cura toda a maldade de Caim, ele cura toda a inveja dos irmãos de José, ele cura toda a luxúria de Davi, ele cura toda a idolatria do povo de Israel desobediente aos profetas, ele cura toda a revolta da humanidade, aceitando a vontade de Deus. Ali acontece a vitória, e é por isso que nós cantamos: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Não é assim que nós cantamos? Porque na cruz de Cristo, de uma maneira inesperada, por quê? Porque Jesus, obediente e amorosamente, acolhe, aceita a vontade do Pai. Ali acontece toda a cura do pecado, ali no amor de nosso Senhor. Ali, meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, ele desagrava a Deus, porque pense, se o pecado do homem é uma ofensa a Deus, agora o ato de amor de Deus é um ato infinitamente superior. O amor de Deus é infinitamente superior do que todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Se nós pudéssemos aqui imaginar uma balança com dois pratos, sabe, aquelas balanças antigas, e se nós puséssemos em um prato da balança todos os pecados da humanidade, todos estes aqui eu me referi: o pecado de Adão e Eva, o pecado de Caim, o pecado dos irmãos de José, o pecado de Davi, todos os outros pecados, os pecados de Hitler, os pecados de Mao Tse Tung, de todos os comunistas da história, tudo aquilo, o pecado de todas as abortistas e de todos aqueles que promovem o aborto, toda a revolta neste mundo, se nós puséssemos num prato e noutro prato nós puséssemos o amor de Deus pesaria infinitamente mais, porque é o amor de uma pessoa divina, mas não apenas o amor de uma pessoa divina, mas é o amor de uma pessoa divina que nos ama com o coração humano. Se o pecado entrou no mundo por uma desobediência de um homem, de um ser humano, a redenção entra no mundo por um outro homem, por um outro ser humano. Se o pecado entrou no mundo pela revolta de um homem, por um ato de desamor de um homem, a graça entra no mundo pela obediência e pelo ato de amor de um outro homem. Percebe que o desagravo, ele é perfeito, porque não só feito por uma pessoa divina, mas também que ama a Deus e a Deus obedece perfeitamente com um coração humano. Meus irmãos, nós estamos celebrando este domingo de Ramos e da Paixão para iniciar esta Santa Quaresma. Peçamos a Deus, mas de verdade, que ninguém, pelo amor de Deus, que ninguém volte para casa simplesmente com o ramo na mão, porque hoje foi dia de Ramos, e aí no máximo guarda o ramo em algum lugar e espera, quem sabe, talvez a quinta-feira para participar da missa. Não, vamos viver esta semana com piedade, com devoção, pedindo a nosso Senhor: Jesus, me ajude, Senhor, coloca no meu coração sentimentos semelhantes aos teus. Jesus, por misericórdia, me ajude, eu quero ser obediente, como tu és obediente. Eu quero
amar a vontade do Pai, como tu amaste a vontade do Pai. Eu quero me renunciar a mim mesmo, nos meus apegos, nas minhas vontades desregradas, como tu renunciaste, tu que não tiveste apego nem vontade desregrada, mas que a tua vontade humana soube ceder para acolher a vontade divina. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Assim, Jesus, como tu renunciaste à vontade humana para acolher a vontade do Pai, que eu saiba me desapegar, que eu saiba renunciar. Assim, Jesus, como tu carregaste a cruz sem revolta, que eu saiba sofrer sem me revoltar, sem blasfemar, sem diminuir o amor, sem diminuir a minha fé, sem decair na minha piedade, que eu saiba sofrer com fruto, para que o meu sofrimento esteja bem unido ao teu. E não tenhamos dúvidas, meus santos, de que se nós assim rezarmos durante esta semana, nós estaremos preparados para ressuscitar com Cristo. Nós estaremos preparados para este coração enlarguecido pela prece e pela penitência, acolher o Espírito do ressuscitado, para que ele gere em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós vivamos com piedade e devoção esta santa semana que hoje se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé.